Olá pessoas, eu me chamo Francisco, sou acadêmico do sexto semestre do curso de Física Bacharelado e membro do PET Física. A oficina de hoje nós vamos fazer uma introdução ao LaTeX e também ao Overleaf, certo? Então, basicamente, nós vamos aprender a como escrever textos, equações, inserir imagens, tudo em um documento em LaTeX. Mas o que é um documento em LaTeX? O que é LaTeX? LaTeX é um sistema para editoração e elaboração de documentos de alta qualidade dentro do ramo científico. Ele foi criado lá no início da década de 80 por Leslie Lamport. Ele possui uma interface um pouco visual, ou seja, nós tiramos o foco da parte estética e focamos no conteúdo do documento, certo? Mas e o que é o Overleaf, então? O Overleaf é um editor de texto online, onde nós vamos editar os nossos textos em LaTeX. Ele possui pacotes com funções prontas, ele possui correção de ortografia em diversos idiomas, ele possui também um histórico de edição, onde você consegue ver o seu projeto em várias etapas de desenvolvimento dele. Ele possui um chat também, ele possui um documento final em PDF, como outros editores em LaTeX. Exemplo disso, o TextMaker também possui isso. Ele também possui uma edição em conjunto que é diferente dos outros, então isso diferencia ele dos demais editores. Ele possui uma edição em conjunto, ou seja, você gera um link e compartilha com outras pessoas para editar junto com vocês aquele documento em LaTeX, certo? Então aqui nós estamos no site do Overleaf, e nesse site nós temos basicamente que nos registrar, vocês que não têm um registro. Ele é bem fácil de achar, então aqui eu vou entrar com a minha conta, né? Esse e-mail aqui vocês podem entrar em contato comigo para possíveis dúvidas que tiverem, certo? Aqui nós temos o layout do site, né, onde nós temos os projetos que estão em andamento. Basicamente os que são compartilhados comigo, projetos arquivados e projetos que vão para a lixeira, no caso, certo? Então vamos abrir aqui nosso projeto. Bom, aqui eu dei meio que uma iniciada já, né, para não perdermos muito tempo. Mas basicamente esse aqui é o ambiente onde nós vamos digitar nossos projetos em LaTeX, certo? Nós digitamos na coluna central aqui, na coluna da direita é onde mostra os projetos que estão em andamento. Aqui na coluna da direita nós vamos ter o resultado final, ou seja, ele em PDF vai aparecer aqui. Aqui nós compilamos o nosso projeto onde nós escrevemos aqui. A gente pode editar o nome do projeto nesses três pontinhos, excluir ele. A gente pode adicionar um novo projeto, uma nova pasta e carregar imagens aqui, que eu vou mostrar como inserir imagens mais pra frente. Aqui a gente revisa, certo? A gente pode escrever algum ponto aqui no nosso projeto. Aqui a gente compartilha com os amigos. Aqui o Overleaf ele tem essa opção de submeter em jornais e repositórios os documentos em LaTeX, um artigo no caso que você estiver fazendo. Aqui nós temos o histórico, como eu expliquei para vocês, a gente pode ver cada etapa do nosso projeto, e aqui nós temos o bate-papo, certo? Então, o LaTeX, como eu expliquei para vocês, ele é uma ferramenta de edição de texto, certo? E, a priori ele serve para escrever os documentos que vocês quiserem, né? No caso, de cunho mais científico. Então, digamos, o resultado final é em PDF, certo? Então um documento em text, ele tem o final .text sempre, então, sei lá, arquivo.text, aqui no meu caso está aula.text, mas ele sempre vai ser esse final, é um documento em text. Então você vai compilar, sempre que vai digitar o documento, vai compilar ele, certo? E a visualização final, como eu disse, vai ser em PDF. O que seria um contra? Tipo, se nós temos os prós e os contras, o que seria um contra do LaTeX?
Bom, um contra é que você não consegue ver o resultado enquanto você digita. Por isso que ele tem uma estrutura, que nem eu expliquei, pouco visual. Você não consegue ver o que você digita de imediato, ao não ser que você compile, né? Mas de imediato não, diferente do Word. O Word você digita ali e na hora você vê o que você está digitando. E também você demora um pouco talvez para aprender em LaTeX. Mas também depois, um prós que eu enumero, né, é que se você aprende, as coisas ficam muito mais fáceis. O LaTeX é uma ferramenta muito boa, entendeu? Para escrever fórmulas, referências, citações, sumários e outras coisas. O resultado fica bonito e profissional, e ele é de graça e está disponível para todos os sistemas operacionais. Então, dando seguimento à nossa oficina, nós temos que definir algumas coisas. Os comandos básicos em LaTeX, certo? Então aqui vocês conseguem ver que eu digitei os comandos, como que se digita um comando em LaTeX primeiro. Então eu comentei essa linha aqui com um símbolo de porcentagem, você comenta. Então para digitar um comando em LaTeX você vai ser mediante a barra, aí o comando que você quiser, que eu vou ensinar para vocês. Entre colchetes é opcional, isso aqui não é o obrigatório, certo? E entre as chaves vai ser os argumentos que vocês vão colocar. Então, vai do argumento 1 até o N argumentos, digamos assim. Para você começar um documento em LaTeX, você vai fazer o comando, então, barra, document class, o opcional aqui, que já vou explicar para vocês o que é isso aqui, e o argumento. Bom, vários documentos em LaTeX, eles têm classes, certo? No caso, a classe desse meu documento aqui é artigo, mas nós temos report, book e AMS book, que serve para livros. Nós temos o article, no caso, e o AMS art, que serve para artigos, e o bummer, que é para apresentações de slides. No caso, se você vai fazer um seminário, vai apresentar em um congresso, normalmente você vai usar o bummer, né? Mas nessa aula, nesse mini curso, eu vou focar em article apenas, tá? Mas qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida em como fazer, por exemplo, uma apresentação de slides, entre em contato comigo que eu auxilio vocês. Ou quem sabe em um futuro eu faça com mais detalhes uma apresentação de slides numa próxima edição dessa oficina. Então, quando nós iniciar o documento, nós pegamos dessa maneira, certo? Nós fizemos dessa maneira, onde nós pegamos o barra document class entre colchetes A4 paper, que significa que é a folha A4, no caso, 12 pt é o tamanho da minha fonte, certo? E o article entre chaves, que é o tipo de documento. Bom, mas aonde nós vamos escrever o texto em LaTeX em si? Nós vamos escrever o texto em LaTeX em si entre dois comandos, o begin document, onde nós vamos abrir nosso documento, e o end document, certo? E entre esses dois comandos vai o corpo do texto, é o que nós chamamos de corpo do texto, certo? E entre o document class e o begin document, nós vamos ter o preâmbulo do texto, certo? Onde vai os nossos pacotes que eu vou explicar agora. O que são os pacotes em LaTeX? Os pacotes são ferramentas que vão auxiliar a nossa escrita durante o texto, certo? Então aqui nós temos o pacote Babel, que esse pacote ele serve basicamente para nós escrevermos textos, termos a localização, a hifenação, a ortografia da nossa língua, né? No caso, o português. E o outro pacote, o UTF-8, Inputting, ele serve para acentuação, certo? Então também são dois pacotes que eu julgo importante. Outro pacote que nós podemos adicionar aqui, uma coisa que eu gostaria de frisar, vocês não precisam decorar esses pacotes, tá? Eu vou deixar eles disponíveis para vocês, e também eles estão
na internet, eles são muito fáceis de procurar. Quando vocês estão tendo algum problema, é muito fácil de procurar esses pacotes, vocês não tem que decorar eles, certo? Então, esse pacote de Geometry aqui, só vou escrever aqui para que serve esses pacotes. Vou deixar comentado, tá? Certinho para vocês. Ifinação, na verdade, desculpa. Ifinação e localização. Acentuação. Dimensões de margens, etc. Esse pacote AMSMF aqui ele serve para fórmulas matemáticas. O pacote AMS Simb ele serve para símbolos matemáticos, correto? O pacote use package via esse comando. Quando vocês querem adicionar um pacote, vocês botam /use package, tá? Sempre esse comando. Graphics é o comando para inclusão de imagens. Bom, esses são os pacotes que nós vamos usar aqui e os que eu julgo essenciais para iniciarmos aqui. Mas existem milhares de outros pacotes na internet e é fácil de procurar. Então, pessoal, dando uma continuidade aqui na nossa oficina, eu dei uma modificada um pouco mais no meu documento aqui, né, para não perder tempo para vocês. Eu escolhi botar o report aqui para mostrar alguns comandos de capítulo, seção e subseção. Então eu preferi botar para o report aqui, mas é a mesma coisa basicamente que o articles, mas ele só ajeita melhor, ele trabalha melhor com capítulo, seção e subseção, certo? E eu adicionei mais um pacote aqui no preâmbulo, que é o indent first, que ele arruma o parágrafo, certo? Então ele ajeita, ele deixa alinhado o parágrafo, basicamente. Então, como que eu boto um título no meu documento em LaTeX? Via o comando barrinha aqui, title, aí entre chaves o nome do meu título que eu quero. E para vocês saberem, dentro do LaTeX, para escrever LaTeX, que eles têm o logo, a fonte deles certinha, tem um comando chamado /latex. Então tu escreve certinho como é para escrever o nome deles, no caso, do programa. Aqui nós temos o autor, onde bota o seu nome, e embaixo tem um /date, que vai mostrar a data de quando você está fazendo o seu documento, se você quiser. Mas isso aqui varia de pessoa para pessoa. Então isso não é regra geral, mas basicamente esses são, como é uma oficina de introdução, eu estou mostrando comandos básicos, né? Vocês podem aprimorar esses comandos. Então aqui de novo eu estava mostrando o nosso begin document, como eu tinha mostrado na parte inicial, e nós temos onde nós temos o corpo do texto. E para fazer esse title aqui, autor e date, tem que botar dentro do begin document esse comando make title, que ele vai separar o título numa página do resto do documento. Então o título fica nessa página aqui, ok? Na primeira página. Então, indo para a segunda página do documento aqui, eu comecei com alguns comandos que eu julgo importante, que são básicos, digamos assim, de capítulos e seções. Como que nós construímos capítulos e seções?
quais são esses comandos de seccionamento, né? O comando para capítulo, ele é também, digamos, simples, né? Barra chapter, entre chaves você bota, como tudo em LaTeX, o nome do que você quer, pode ser, sei lá, início, né? Aí eu venho aqui e recompilo, vocês vão ver que vai mudar aqui. Aqui nós temos a seção, certo? Que é algo dentro do capítulo, né? É sempre nessa ordem, capítulo, seção. Então eu vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Vocês conseguem ver que está aqui, ó, a seção essa 1.1 aqui, e aqui eu escrevo, né, o que eu quiser nessa seção. Então eu escrevo aqui que entra algum texto nessa parte, certo? E aqui nós temos uma subseção que é a 1.11, que eu botei como teste, e aqui também entra o texto que vocês quiserem, né? Então, aqui entra o que vocês quiserem. Então, para fazer os capítulos e as seções são entre esses comandos, e normalmente são esses 3 comandos em sequência, tá? Bom, mas como que nós temos também como nós escrever, pelo menos no Word lá, vocês lembram que quando vocês querem dar um espaço entre uma frase ou outra, vocês escrevem normalmente e ele dá o espaço automaticamente. Aqui vocês têm que dar um espaço de uma linha para ver esse espaçamento aqui. Eu vou dar uma recompilada para vocês notarem isso aqui, só um pouquinho. Eu não posso escrever nada, é o espaçamento que eu estava falando. Ó, vocês veem que ele vem aqui para baixo, né? Então você tem que dar o espaço de uma linha, sem ter nada escrito, só ela em branco. Ele vai fazer isso aqui. Apenas fazendo isso aqui, ele não vai para baixo, ok? Ele não vai, digamos, ele ficou do ladinho ali, né? Então tem que dar espaço de uma linha, basicamente. A mesma coisa que está acontecendo aqui, ó. Mesma coisa, aqui eu dei um espaço de uma linha, né? Se eu não desse esse espaço, ele vai voltar para cá. Ó. Então, uma linha em branco no LaTeX, ele dá esse espaço, esse espaçamento, certo? Então, ok. Bom, outra maneira de dar um espaçamento é via esse comando hspace aqui. Eu dei um espaçamento de 1 centímetro, né? Daqui para cá, desse texto para cá. Bueno, então dando seguimento, outros comandos importantes no LaTeX são comandos de enumeração, onde você vai enumerar informações que você deseja, certo? Existem 3 comandos de enumeração: o begin enumerate, o begin item mais e o begin description. Esses comandos de enumeração, eles enumeram de maneiras diferentes. Por exemplo, o begin enumerate, ele é dado por esse comando aqui, begin enumerate, e entre enumerate, barra item, barra item, barra item. Ele vai abrir, entendeu? Um monte de quantos itens vocês quiserem. Então ele vai, se vocês conseguirem ver aqui, ele está enumerando com números, entendeu? Então aqui o primeiro seria o Dirac, o segundo Einstein, o terceiro Schrödinger, o quarto Feynman. Outro comando para enumerar, aqui eu dei um espaço de novo, ó, dei um espaçamento entre esse aqui e esse aqui de 1 centímetro, via o comando hspace. Outro comando para enumerar é o begin item mais, ok? Só que ele vai fazer de maneira diferente. Ele, em vez de botar números, ele vai botar pontinhos. Então, o primeiro pontinho seria o Newton, o segundo Bohr, o terceiro a Curie e o quarto Sagan, certo? Bom, outro comando de enumeração é o begin description. Só que o begin description,
tu vai escrever o símbolo que você quer, entendeu? Aqui eu botei A e B, mas em vez de esses dois vêm prontos, né? Esse aqui é números, esse aqui é pontinhos. Esse aqui você escolhe que símbolo você quer, né? Aqui eu botei A e B. Bom, aqui nós temos o modo matemático, né, do nosso documento em LaTeX. Vocês podem ver aqui que como que nós escrevemos várias expressões matemáticas de maneira diferente, né? Bom, a potenciação é mais comum, né? É um número, chapéu e o valor do expoente entre chaves. Aqui nós temos uma maneira de escrever o índice de uma variável. Então a gente bota a variável, underline, entre chaves, o valor desse índice. Aqui uma outra maneira de escrever também, análogo a essa. Aqui nós temos uma maneira também de escrever com dois índices, só que com dois índices a gente sempre bota os dois índices no mesmo entre chaves, sempre entre chaves, nunca vai poder ser feito dessa maneira aqui com dois índices e numa chave só. Tá, eu vou compilar aqui para vocês verem. Acho que ele tá mais pra cima, deixa eu ver. Tá mais pra cima. Ok. Está aqui. Um zoom aqui para vocês verem. Então aqui nós temos o número 8 elevado a 2, né, 8 ao quadrado, como escrever um expoente, aqui o índice da minha variável, aqui com dois índices, aqui de maneiras diferentes, né, escritas de maneiras diferentes. Aqui nós temos, quando a gente bota dois cifrões, a gente centraliza nosso valor, nossa expressão matemática, certo? E ela é sempre escrita, o modo matemático é sempre escrito entre cifrões, tá? Entre um ou dois cifrões. No caso, dois aqui a gente está centralizando nossa expressão matemática. Se eu botasse, por exemplo, dois cifrões aqui também, botasse um aqui e outro aqui no final, eu ia centralizar esse 8 ao quadrado. Tá. Então aqui nós temos também a raiz, né, que é S barra SQRT, que é o mais comuns, né. A fração ela é feita dessa maneira aqui, barra frac, onde abre duas chaves automaticamente. A primeira chave é do numerador, a segunda chave do denominador da expressão. A raiz quadrada é só a barra SQRT, certo? E entre chaves o que tu quer tirar da raiz, né? Quando quer uma raiz de outra ordem, no caso, aqui uma raiz quarta, nós temos que pegar o conchete e o valor da ordem da raiz que você quer. Tá? Bom, eu vou dar um espaçamento aqui só para vocês verem. Então, digamos, quando nós queremos escrever, então, expressões matemáticas durante o texto, no caso, ou variáveis que tenham um valor matemático durante o texto, a gente escreve dessa maneira aqui. Então, para mencionar a variável, então a gente escreve dessa maneira aqui, certo? Podem ver que é bem diferente dessa maneira aqui, né? Dessa maneira, vocês podem ver que a fonte, ela muda, né? A fonte matemática muda para a fonte normal que você está escrevendo. Porque a gente consegue diferenciar que isso aqui tem um valor matemático e isso aqui não, entendeu? E como a gente faz isso em LaTeX? A gente faz usando o cifrão, tá? Então aqui, ó, eu escrevo no texto e abro um cifrão, boto o valor da variável que eu quero, que é y no caso,
fecha o cifrão. Se eu não escrever nada, tipo, ela não vai ter o valor matemático, digamos assim, né? Então a gente tem essa diferença. Então também, eu vou puxar de novo aqui o texto. Às vezes a gente quer escrever duas variáveis, né? Então, quer escrever x e z, ou x ou y, ou x ou outra variável, certo? Ou t, por exemplo. A gente vai escrever outra variável, certo? E a gente está escrevendo dessa maneira. Pode ver que tá errado, né? Tipo, tá meio estranho. O x e o e e o z estão meio que colados, né? Estão meio juntos. Então, como que a gente faz para separar isso? Deixa eu voltar aqui primeiro antes de mostrar para vocês. Então, vocês podem ver que tem também, ó, a gente quer que fique dessa maneira aqui, entendeu? A gente não quer que fique dessa maneira aqui, junto, colado. E tem duas maneiras que a gente pode fazer para isso não acontecer. As maneiras são as seguintes. A gente escreve, pode escrever da maneira como nós escrevíamos antes, tipo cifrão, a variável, cifrão, o e, então, né, se a gente escrever dessa maneira tudo dentro do cifrão, o modo matemático não sabe separar, ele não sabe que tem uma separação entre isso aqui e isso aqui, se eu der um espaço aqui, mesmo dando espaço, ele não sabe que é separado, para ele é tudo junto, então ele aglutina tudo numa palavra só, digamos assim, né? Para fazer separado, abre um cifrão, bota a variável, fecha, né? Fecha o cifrão, no caso, bota o espaço, o e, no caso, bota a outra variável. Ou tem outra maneira que ele vai saber fazer, que essa maneira aqui é mais vantajosa quando tu quer escrever muitas, né? A tua expressão é enorme, a tua expressão matemática. Tu bota um barra mbox entre chaves, sempre com esse espacinho aqui, tu não pode fazer assim, digamos, senão ele não vai saber. Vou mostrar pra você. Vamos ver aqui. Ó, ele juntou de novo, ó. Então tem que dar o espacinho entre o mbox, o barra mbox aqui dentro das chaves. Eu uso mais esse mbox nos meus textos, meus textos em LaTeX, porque normalmente as expressões são muito grandes, então é mais prático no meu ver do que ficar abrindo e fechando. Aqui é fácil porque são duas variáveis, mas quando tem mais, é mais vantajoso usar o mbox ali, aquele comando. Beleza? Qualquer dúvida, pessoal, vocês botem nos comentários aí do vídeo ou mandem por e-mail pra mim, tá? Qualquer coisa que vocês não entenderem, um passo, alguma coisa, pode mandar pra mim aí, tranquilo, tá? Bom, aqui agora nós vamos começar a escrever algumas expressões matemáticas, que é o foco do LaTeX, é escrever expressões matemáticas, né? Esse é o interesse de aprender, normalmente o LaTeX é para nós escrevermos expressões matemáticas ou científicas, né? Então, aqui vocês podem ver que aqui eu estou escrevendo uma função, no caso, ln de x mais 2x menos 3 cosseno de x, certo? E vocês podem notar que ela fica de maneira linda, basicamente, muito bonita, certo? Ela fica organizada de uma maneira, digamos, legível, né? Fica de maneira muito bonita mesmo, porque o LaTeX foi feito para isso, ele foi feito para escrever expressões matemáticas. Mas como que eu faço como que eu escrevo dessa maneira, né? Uma diferença também que dá para notar aqui é que ela não está centralizada, né? Eu posso centralizar, como eu centralizei aquele 8 ao quadrado e fração de 1/2, né? Eu posso centralizar também. Mas eu vou mostrar para vocês como que eu fiz aqui. Bom, uma coisa também que eu vou falar para vocês, que não precisam decorar, porque as funções do LaTeX têm comandos para cada função, tipo, tem que escrever um barra, normalmente ln, ou para outras funções trigonométricas também um barra tan, vai dar uma tangente, um barra sin vai dar um seno, um barra cos vai dar um cosseno,
e aí assim por diante. Tem uma tabela lá, eu até vou deixar disponível para vocês um link dessa tabela, onde tem milhares de funções e milhares de expressões. O foco não é vocês decorarem, o foco é vocês aprender como escrever, entendeu? Então, aqui nós temos como escrever uma função, certo? É escrito dessa maneira, cifrão, toda expressão matemática é escrita dentro do cifrão, esse é o modo matemático, então cifrão, a função, né, barra ln de x, mais 2x, menos 3 barra cosseno x, certo? Note aqui também que eu mudei, em vez de botar aquele h-space, se eu botar duas barrinhas assim separadas com espaço, ele dá um espaçamento também. Um mínimo espaçamento, como vocês podem ver aqui, mas ele dá. Então também é uma maneira de separar as palavras, né, os parágrafos. Bom, mas vocês viram então ali que o modo matemático é escrito dessa maneira, entre cifrões, né? E vocês podem notar aqui como ele fica no teu texto, né? Aqui não está centralizado, eu posso centralizar, como botando 2 cifrões eu vou centralizar essa equação. Vou recompilar aqui para vocês verem. Ó, ele já centralizou ali no meu texto. Até para vocês verem, eu vou tirar um zoom para vocês verem como está ficando o texto no papel, né? Ó, isso aqui, a margem do papel está aqui. O texto fica basicamente assim, no papel A4, né? Como eu escolhi. Vou dar mais um zoom aqui para ficar. Tá. Puxar de novo aqui meu código, meu texto, meu documento LaTeX. Bom, vocês podem ver aqui que tem essa maneira de escrever, né? A equação, mas vejam embaixo também, eu estou escrevendo a mesma equação de novo, mas por que eu estou escrevendo de novo? Bom, aqui tem uma diferença. Essa aqui está enumerada. E isso é muito importante. Aqui eu não enumerei porque eu quis escrever de maneira básica para vocês, de maneira simples, como normalmente as pessoas escrevem. Mas enumerar as suas equações no seu documento em LaTeX vai ajudar muito a vocês fazer referências nelas no texto que vocês forem escrever. Porque vocês podem um dia estar falando, eu quero escrever, eu estou falando aqui a equação tal, mas se não tiver enumerada, tipo, por que você vai perder tempo em escrever ela de novo no texto? Você pode só botar o número que ela faz referência, entendeu? Então enumerar suas equações em LaTeX é muito importante. E fica muito mais bonito também. E como você faz isso no LaTeX, em si, no documento, né? Você enumera as suas equações seguindo esse comando aqui, o begin equation e o end equation, né? Entre esses comandos você vai enumerar a equação que você quiser. Tem outros comandos também, tem um que eu uso bastante também, que é o begin equinarray. Vamos ver se ele vai... Eu uso bastante. Equinarray. Vamos ver se ele vai funcionar aqui. Pelo menos o Overleaf reconhece ele, mas eu uso em outros. Em TextMaker eu uso bastante ele. Eu acho que ele vai. Então eu vou escrever aqui uma função. Por exemplo, cosseno ao quadrado x mais seno ao quadrado de x igual a 1. Ó, ele numerou também, correto? Ele numerou. Eu tenho que sempre botar junto, né? Senão ele não vai centralizar. Tenho que sempre botar junto o beguinho. Ó, ele centralizou ali. Ele também é um comando que numera. Eu prefiro usar o equinarray, mas o equation é o mais comum, eu acho que todo mundo usa basicamente. Mas eu prefiro usar o equinarray. Mas também esse comando, ele enumera, né? Certo? Bueno, dando seguimento nessa oficina, uma das coisas importantes de saber, né, LaTeX, é como escrever uma equação. Então, se você não enumerou, ou você quer escrever realmente ela no texto, né, basicamente, se você quer escrever ela durante o texto que você está escrevendo,
tem uma maneira de escrever que ela não perde a sua forma, né? Ela não desconfigura, digamos assim. Bom, aqui eu escrevo da maneira como que eu ensinei vocês ali, cifrão, eu escrevo essa equação e fecho o cifrão, certo? A definição de derivada, né? Eu pego cifrão e fecho o cifrão, é um modo matemático, padrãozinho, normal, tá? Porém, quando você quer escrever isso durante um texto, se você só apenas botar cifrão e escrever a equação mais elaborada, digamos assim, que é a definição da derivada, um pouco maior do que escrever termos simples, né? Um pouco mais, aqui envolve um frac, aqui envolve um limite, aqui envolve outro frac, aqui, por exemplo, os comandos, né? Envolve comandos distintos, um pouco mais complicadinhos, digamos assim. Você apenas não pode escrever, quando está escrevendo durante o texto, você apenas não pode escrever cifrão e escrever a expressão, tá? Que nem, você vai ver que vai ter um erro aqui, ó. Mudou, desconfigurou tudo. Esse H devia estar aqui embaixo do limite. Pode ver que diminuiu a minha fração aqui diminuiu, né? O próprio df sobre dt também diminuiu, porque eu apenas escrevi assim, eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui é a maneira usual como a gente escreve, né? Escreve usualmente dessa maneira. Dois cifrões, tu centraliza a expressão. Aqui não está enumerando, tá? Para enumerar tem que ter os beguins lá. Mas aqui eu estou escrevendo de maneira normal, sem me preocupar em enumerar. Tá, tranquilo. Beleza. Não está entre o texto, não estou escrevendo junto no texto, o texto não está do lado, entendeu? O texto aqui está embaixo do texto. Porém, quando eu quero escrever durante o texto, estou escrevendo durante o texto aqui, do ladinho do texto. E aqui eu podia continuar com o texto, sei lá. Durante o texto fica assim, de forma errada, por exemplo, digamos assim. Ou desconfigurada, né? Desconfigurada, por exemplo. Tá? Não é errada, né? Só está desconfigurada, na verdade. Vocês podem ver que continua, né? Continua errado ali, ó. Continua com Hzinho em cima, mesmo durante o texto. Para escrever de maneira correta, você tem que botar um display style para escrever durante o texto, um display style. Aí sim você escreve a sua expressão de maneira usual, normal, certo? Então, essa é a maneira correta e configurada, tá certo? Então assim você vai conseguir escrever suas expressões matemáticas durante o texto. Ó, ficou igual à maneira como se tivesse escrito sem texto nenhum. Ó, eu vou dar um recuo aqui para mostrar para vocês. Ó, aqui está escrito de maneira como escreveria sem estar com texto, entendeu? De maneira certa, a maneira normal, configurado. Assim fica desconfigurado, porque está faltando aquele display style ali, aquele comando / display style, tá? Outra coisa aqui, por que eu escolhi a definição de derivada que envolve um limite? Porque são expressões um pouquinho mais complexas no LaTeX, um pouquinho mais elaboradas, né? Não é apenas um valor numérico. E elas requerem esses comandos para escrever durante o texto, certo? Então aqui, você seguindo esses comandos aqui para escrever / limite, esses comandos são tudo definidos. Eu vou deixar tudo no documento lá para vocês. Vocês não têm necessidade de decorar por hora, né? Tipo, esses comandos matemáticos. Aqui, por exemplo, você está vendo que tem o Hzinho aqui, / esse comando aqui, que é o comando que faz aquela setinha do H tendendo a 0, por exemplo, tá? Então, mas são comandos que vocês não precisam por hora decorar, vocês têm que saber só mais ou menos como que funcionam eles, entendeu? Outro exemplo que dá normalmente erro são exemplos de somatórios. Somatórios dão muito
muitos erros quando nós estamos escrevendo durante o texto, tá? Então, um exemplo com somatório, a gente pode pegar aqui um exemplo que eu separei para mostrar para vocês, que também dá erro, né? Porque os somatórios também são expressões no LaTeX um pouquinho mais elaboradas de escrever. Então aqui eu peguei a definição da série de Taylor. Então vocês vão ver, por exemplo, pode pegar qualquer outro somatório, mas eu peguei um somatório que eu acho bonito, né, matematicamente. Então aqui a definição da série de Taylor. Aqui também da mesma maneira que eu escrevi lá a definição da derivada, com duas centralizada, com dois cifrões, sem estar junto com o texto, e estar abaixo do texto. Fica bonito, né? Fica lindo, basicamente. Porém, quando tu vai escrever durante o texto, sem botar aquele display style também, olha, o n foi parar aqui para cima, o infinito foi parar aqui, diminuiu, né, o tamanho da fração, diminuiu, ficou horrível, né, ficou desconfigurado. Então, da maneira correta, com aquele display style, eu configuro isso e escrevo da maneira como se eu tivesse escrito ele separado, né, com dois cifrões. Aqui apenas eu estou escrevendo com um cifrão, ambos os casos aqui. Um cifrão que nem lá na definição do derivado. Vou mostrar aqui para vocês como está sendo escrito. Assim, ó, da maneira desconfigurada, apenas o cifrão sem o display style, né? Para a maneira centralizada, ela sem estar junto com o texto, fica da maneira normal, como eu ensinei vocês. Mas para escrever junto com o texto, tem que botar esse comando display style aqui, que aí sim vai funcionar. Além de outras expressões matemáticas, aqui eu escolhi duas, que é a definição de derivada e a definição de somatório. Definição de somatório não, série de Taylor. Porém, integrais também, que eu sei, elas dão erro, e outras expressões que eu vou mostrar mais pra frente pra vocês. Bom, outra ferramenta matemática que eu acho que tem muitas pessoas com dificuldade normalmente quando estão aprendendo LaTeX é matrizes. Matrizes, elas têm uma maneira diferente de se escrever, e eu acho que diferencia também dos outros editores, como Word e afins. Então, bom, vou mostrar para vocês aqui como que ela fica, né? Como que uma matriz fica no nosso documento LaTeX. Um pouco para cima, aqui, deixa eu dar um zoom. Bom, vocês podem ver aqui que nós temos algumas maneiras de escrever, né? Uma matriz, aqui nós temos sem o parênteses, né? E aqui sem os conchetes. Aqui sem os parênteses, aqui sem os parênteses, aqui com os parênteses, aqui com os conchetes, né? Então, vocês têm basicamente essas três maneiras, como outras também. Mas são as mais comuns e as mais usuais, né? Por exemplo, eu normalmente uso essas daqui com conchetes. Mas como que se escreve isso em LaTeX? Como que quais são os comandos que são necessários para escrever uma matriz em LaTeX? Bom, os comandos que são necessários para escrever uma matriz em LaTeX são esses aqui. Você vai ter que fazer um begin array. LR é left to right, ou seja, lado esquerdo e lado direito, né? No caso, aqui nós temos o lado esquerdo e o lado direito. A cada término da linha da matriz, no caso, a cada término da linha da matriz, você vai dar duas barrinhas, certo? Duas barrinhas deitadas, né? Que aí, aqui você vai terminar a sua linha. E para separar os elementos, né, de matrizes, nós vamos ter o E comercial aqui entre os elementos, tá? Então, esse comando aqui é o comando para escrever uma matriz em LaTeX, o begin array. Existem outros comandos, mas eu vou focar nesse aqui
principalmente, mas existem outros comandos aí, outros documentos, outros vídeos que vocês possam usar para estudar LaTeX. Mas esse é o mais comum. Bom, mas como que eu escrevo então esses parênteses aqui, né? Como que eu faço esses parênteses na minha matriz? Que normalmente a matriz é escrita com parênteses ou colchetes, né? Muito difícil você achar algo assim, sem isso, né? Bom, para mim escrever os parênteses, antes de eu chamar a matriz, antes de eu abrir ela, eu boto um barra left, ou seja, o colchete da esquerda, abro a matriz, left right normalmente, certinho, coloco lá, escrevo como eu escrevia antes, fecho ela e boto o parênteses da direita, certo? Bem simples, bem fácil também. Para colchete também é a mesma coisa, a única coisa que vai mudar é que você vai colocar um colchete no lugar do parênteses. Aí você vai ter como resultado final aqui. Outro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês é como que fica organizado e bonito no LaTeX quando você tem uma matriz com números diferentes, no caso, um maior que o outro e expressões diferentes. Aqui, por exemplo, eu segui os mesmos comandos, só botei números diferentes aqui, expressões diferentes, expressões matemáticas diferentes dentro dessa matriz, mas vocês olhem o resultado, como que fica organizado. Eu não conheço talvez outro editor ou outro programa que faça de tal maneira, assim, sabe? De maneira organizada, visualmente, limpa. Então, uma vantagem de você aprender LaTeX é que você consegue escrever seus documentos organizados de maneira organizada e limpa, né? Então, aqui tem outro exemplo, né, de matriz. Outro exemplo aqui, que eu peguei uma integral aqui, como vocês podem ver, que segue basicamente o mesmo estilo de como escrever uma matriz, mas eu quero só escrever esse lado direito aqui, né, com as chaves. Então eu faço basicamente seguindo o mesmo exemplo da matriz, né? Eu escrevo lá integral, barra int, aqui são os limites de integração, eu boto um underline, o limite inferior, um chapéu, o limite superior, a minha função, meu integrando, né? E para escrever essa substituição que eu estou fazendo aqui da integral, né? Eu basicamente faço como eu escreveria uma matriz, né? Então, só que aqui eu vou ter só o lado esquerdo, eu não vou ter o lado direito, então eu boto um left barra chave, abro como eu fosse abrir a matriz. Aqui eu não tenho o e comercial porque eu tenho só uma coluna, né? O e comercial separa as colunas, aqui eu tenho só uma, então não preciso dele. Aí eu boto aqui a função, os valores, né, das variáveis, fecho como uma matriz e eu continuo com o write, mas sem o colchete, a chave ou o que seja. Então, essa maneira como eu escrevo fica também muito bonito, né? E como eu escrevi no Begin Equation aqui, vocês já sabem que esse comando ele vai enumerar, tá? Então ele enumerou essa equação aqui, certo? Eu fiz aqui embaixo o mesmo, só que sem o Begin Equation, que aí vocês vão ver que ele não vai enumerar, só eu fiz do modo matemático normal, né, padrão, que ele não vai enumerar. Se eu botar só entre cifrão, né, ele não vai enumerar. Mas ele faz da mesma maneira, correto? Bom, eu tinha citado anteriormente o comando ignore, né? Esse comando ele enumera, né? Ele vai enumerar todas as linhas, no caso. Então, aqui nós temos ele. Eu estou enumerando essas linhas, eu botando uma embaixo da outra. Cada equação está sendo enumerada, certo? Aqui estou enumerando cada equação. Acho que eu não preciso botar esse na última linha, nunca vai. Só vai na. Senão ele vai enumerar mais uma. Não. Tá, depois eu vou ver esse erro.
Basicamente assim, ele está enumerando todas as linhas, correto? Ele está enumerando aqui. Eu estou botando 1, 2, 3 linhas e está enumerando. Aqui, quando eu boto asterisco, ele não enumera, correto? Ele não está enumerando. Então, eu boto o begin equin array, e ele não enumera. Se eu botar aqui, por exemplo, um no number, ele não vai enumerar essa linha. Ó, ele parou de enumerar, correto? Ele parou de enumerar a segunda linha da nossa equação ali. Então, tirando ele, eu volto a enumerar certinho, correto? Ó, eu volto a enumerar. Eu não sei o que estava dando um erro, ele tava botando mais uma enumeração. De vez em quando acontece isso, vocês não se preocupem, às vezes é só recompilar que ele some. Talvez é que como às vezes vocês podem digitar muitas coisas ao mesmo tempo, então acaba que aparece sem querer, mas é só recompila que normalmente some. Outra coisa que eu acho que é difícil normalmente de tu escrever em outro lugar, ou até no text eu já tive essa dificuldade, é escrever conjuntos numéricos, que as letras dos conjuntos numéricos, tanto dos naturais, dos inteiros, dos irreais, dos irracionais, elas têm uma forma correta de escrever, uma notação, digamos assim. E no Fortran ela é escrita dessa maneira aqui. Bota um barra mfbb, no caso aqui o n dos naturais, barra vírgula, que eu dou só um espacinho, esse comando também dá um espacinho mínimo entre as letras, né? O z dos inteiros. Aí aqui tem outra barrinha, e aqui por último o último conjunto numérico, o último conjunto de números, né? Então, só que para vocês adicionarem esses conjuntos de números, vocês têm que adicionar um pacote, tá? O pacote para vocês terem aquele comando mfbb é o seguinte, é esse pacote aqui, use package AMS fonts. Tem muitas outras fontes, não só de conjuntos numéricos, mas eu peguei um exemplo de conjuntos numéricos porque foi um problema que eu passei. Então, basicamente, os problemas que eu estou pegando aqui são os problemas que eu passei e eu quero evitar de vocês passarem também, né? Mas tem muitos outros problemas que todo mundo pode passar durante a escrita em LaTeX, né? E normalmente a internet, ela possui muitos recursos, né? Então, pessoal, dando continuidade da nossa oficina de LaTeX, vamos para a nossa última parte da oficina, onde eu mostrarei como construir tabelas, como colocar um algoritmo, como você coloca um algoritmo no seu documento em LaTeX e inserir imagens no seu documento. Então, bom, para nós começarmos, aqui eu separei como nós construímos tabelas, certo? Elas ficam dessa forma, você pode editar para mudar a questão de linhas e colunas aqui, mas basicamente a gente faz esses comandos aqui. Para construirmos tabelas, o ambiente tabular ele fica fora do ambiente matemático, então a gente faz dessa maneira aqui, certo? A gente pega um begin entre chaves tabular e fecha esse ambiente, certo? Aqui C representa a minha coluna, L vai ser o lado, no caso left, e aqui R vai ser o right e C representa a coluna. Então,
aqui nós construímos, né, o experimento 1, separamos uma coluna via esse e-comercial aqui, experimento 2, outro e-comercial para separar aqui, experimento 3 e 4 estão na mesma coluna, digamos assim. Aqui eu construo dessa maneira para colocar a linha, eu boto para terminar aqui, no caso a coluna, eu boto duas barrinhas. Para construir a linha eu boto esse comando /hline aqui eu vou construir uma linha, certo? Então tem essa linha aqui de cima na minha tabela. Aqui eu boto outra hline aqui para construir essa linha de baixo aqui, certo? Esse chline aqui, notem que eu estou construindo essa linha aqui na coluna 1, né? Apenas na coluna 1 estou construindo essa linha aqui. E aqui eu boto outro chline para construir apenas aqui também, entre os dados, entre a coluna 3 junto com a coluna 4, digamos assim, que está na mesma coluna, né? Entre os dados 3 e 4, entre os resultados 3 e 4, experimento 3 e 4. Eu via esse comando cline. Mas eu posso mudar aqui, eu posso alterar essa configuração e fazer de diversas maneiras. Mas basicamente é assim que a gente coloca linhas, certo? E esse é um ambiente tabular, é um ambiente super importante para você colocar dentro do seu documento em text, né? Onde você vai colocar seus dados dos seus experimentos, do que você está analisando, certo? Então, bom, mas como que a gente constrói um ambiente de algoritmo no LaTeX? Bom, o ambiente de algoritmo ele é feito da seguinte maneira. Bom, por que isso é importante? Digamos que você esteja fazendo uma iniciação científica ou fazendo uma cadeira numérica, né, de computação, e você quer não colocar o código em si, mas colocar como se escreve esse código via um algoritmo. Você pode fazer isso, ensinar via LaTeX dessa seguinte maneira. Você coloca um begin algoritmo. Aqui HTTP é uma expressão flutuante dentro do seu documento LaTeX, onde ele vai, via esse comando HTTP, ele vai deixar na melhor posição dentro do seu documento em text, certo? Então aqui está deixando na melhor posição que ele acha, nem muito embaixo, nem muito em cima, nem muito no meio, ele deixa na posição ideal. Então esse comando é muito importante. Bom, aqui eu vou escrever meus dados, então eu boto um /dados. Então aqui é um algoritmo para calcular a média de alunos, né? Durante um semestre, durante um período. Então aqui nós escrevemos o número total de alunos, /dados, né, os resultados, ele faz o cálculo da média. Aqui eu tenho um termo de condição, então, não, desculpa, aqui eu tenho um termo de loop, né, então aqui enquanto eu não chegar no final dos alunos eu continuo fazendo e lendo os resultados, o cálculo, certo? O cálculo da média. Aqui embaixo eu tenho um termo condicional, onde que se a média for maior ou igual a 7, então o aluno aprovou, se for menor, o aluno vai para o exame, ou se for menor, ele vai reprovar. Então, aqui esse comando caption, ele vai botar o título do meu algoritmo, e o label vai servir para referenciar o meu algoritmo durante o texto, que você escrever um texto abaixo, explicando como funciona o algoritmo, esse comando label vai referenciar. Mas basicamente a estrutura para escrever um algoritmo dentro do seu documento em text é assim. E cuidem que tem que botar essas barras, esses ponto vírgula, dessa maneira aqui, entendeu? E também resultados e os termos condicionais, os termos de loop também, dentro do algoritmo, né? E quando você botar esses termos aqui, ele vai dar os passos certinhos aqui, ó, podem ver, o passo 1, passo 2, passo 3, indo bem certinho. E aqui também cuidem as chaves, né, que vão ser feitas dessa maneira. Mas basicamente é isso para vocês fazerem algoritmo.
é uma coisa super importante, é um conhecimento super importante saber como construir uma estrutura de algoritmo dentro do documento em text. Bom, e por fim, uma das coisas também muito importante é como inserir imagens no seu documento em text. Aqui eu separei uma imagem que é bastante usada na minha iniciação científica, que eu coloco nos meus relatórios, nas minhas notas, que é o diagrama de fases da cromodinâmica quântica. Então eu escolhi essa imagem para mostrar para vocês aqui como quais os comandos que eu tenho que ser feitos em LaTeX para inserir uma imagem. Bom, primeiramente o que vocês têm que fazer é criar uma pasta para imagens aqui do lado, aqui na barra da esquerda. E nessa barra aqui vocês vão criar uma pasta ou apenas jogar aqui. Então vocês vão criar uma pasta, vão inserir imagens do seu computador, certo? E vocês têm que, é importante frisar que as imagens têm que estar junto do seu documento text. Se vocês não tiverem aqui com as imagens, elas não vão estar no seu documento. Então aqui eu peguei essa imagem. Os comandos para colocar imagens no LaTeX são feitos dessa seguinte maneira. Vocês vão dar um begin figure, certo? Vocês vão centralizar ela via esse comando. O include graphics, que vai... Esse é o comando onde vocês vão inserir a imagem, onde vocês vão chamar ela. No caso, vocês vão botar o nome como ela está do arquivo. Aqui vocês vão escolher, no caso, o comprimento, né, que ela vai ficar... No comprimento não, a largura que ela vai ficar no documento, né, no PDF, aqui 10 centímetros. Aqui o caption vai ser a descrição da imagem aqui, né, a parte de baixo aqui. No caso eu botei diagrama de fases da matéria de quarks. O label vai servir para referenciar ela durante o texto, certo? Então vai ser a figura aqui 1.1. E durante que eu estiver escrevendo meu texto no LaTeX, para mim referenciar o que eu escrevi aqui no label, eu vou fazer via esse comando /ref. Aí o nome do que tu botou no label ali, botei aqui no caso fig o valor, ele vai automaticamente no texto aqui puxar a imagem. Por que a gente faz dessa maneira? Porque é mais profissional, ela fica mais padronizada academicamente, digamos assim. Então por isso que se faz dessa maneira, certo? Então, por exemplo, aqui eu fiz um texto, né? Então, por exemplo, nosso diagrama de fases da cromodinâmica quântica OQCD, dado pela figura 1.1, mostra as possíveis fases da matéria de quarks, faltou aqui, sujeita à interação forte, certo? Então, eu agradeço a presença de vocês, de quem estiver assistindo. E qualquer dúvida, entre em contato comigo via e-mail ou pelas redes sociais do PET Física, ou os endereços eletrônicos do PET Física. E muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau!